Olá, tudo bem? Eu sou Érica, professora e jornalista, doutora em linguística. Hoje eu estou de óculos para variar um pouco o estilo e para que meus olhos pareçam menos pequenos, como de cigana oblíqua machadiana, já entrando no tema aqui da literatura e da leitura, que é o foco deste canal. E hoje eu gostaria de falar sobre o próprio ato de ler e trazer talvez algumas dicas para aquelas pessoas que gostariam de inserir mais leitura no seu dia a dia, mas acreditam que não encontram tempo, que não encontram possibilidade diante de um cotidiano que é realmente atribulado, nós sabemos disso nos dias de hoje. E para tratar deste tema, eu vou dialogar aqui com dois livros, o Essencialismo e O Milagre da Manhã. São livros bastante conhecidos, ou talvez livros mais conhecidos do que outros acadêmicos que eu venho citando aqui no canal, e que se encaixam num gênero conhecido como autoajuda ou literatura coaching. Então eu preciso sinalizar que, do ponto de vista acadêmico, que é a abordagem aqui deste canal, temos que ter um olhar bastante crítico com esses livros. Não é simplesmente lê-los como receita médica, sair acreditando em tudo. Não. Leremos com um olhar crítico, filtraremos aquilo que serve, que nos ajuda no nosso dia a dia, mas não seguindo como uma receita pronta. Por outro lado, também não cabe ter preconceito com esse tipo de literatura, que pode sim nos trazer conhecimento e orientações importantes que facilitem o nosso dia a dia. Eu, que sempre fui uma leitora de bula de remédio, de placa de trânsito, acredito que qualquer tipo de livro, que qualquer tipo de literatura possa nos trazer um conhecimento relevante, desde que tenhamos ferramentas para filtrar aquilo que nos é benéfico. O objetivo, então, deste vídeo é talvez ajudar você a conseguir tempo para encaixar a leitura no seu dia a dia. Falo primeiro do essencialismo. O que é ser essencialista? Ser essencialista é priorizar o que é essencial em nossa vida. Para isso, em primeiríssimo lugar, é importante identificar o que é essencial. Para mim, por exemplo, desde criança, a leitura sempre foi essencial. Então, cabe a mim encontrar um tempo, encontrar um momento para a leitura no meu dia a dia. Claro que no meu caso, a leitura também é algo que eu preciso profissionalmente. Eu sou professora e pesquisadora, então a minha profissão não sobrevive sem leitura. Mas a leitura também é algo pessoal na minha vida. É algo que eu gosto de tentar encaixar, na medida do possível, algumas leituras que não são aquelas leituras acadêmicas, aquelas leituras que eu preciso necessariamente para a minha profissão. Embora as coisas acabem dialogando e, de uma forma geral, uma coisa acabe sempre contribuindo com outra. Para dar atenção àquilo que é essencial em nosso dia a dia, o autor nos dá algumas orientações importantes. Por exemplo, é preciso saber estabelecer limites em nossa vida. É preciso saber dizer não. Como dizer não? O autor traz algumas dicas no livro para isso. É preciso também saber dizer sim quando é pertinente. É preciso adquirir concentração e foco. E isso é muito interessante porque no caso da leitura é algo que se autoalimenta. Quanto mais lemos, mais adquirimos concentração e foco e mais conseguiremos ler. É preciso inserir aquilo que nos é essencial, por exemplo, a leitura, em nossa rotina. E rotina aqui não deve ser compreendido como algo chato, uma vida que é igual todos os dias. Muito pelo contrário. Quando a gente consegue mecanizar certas atividades, facilitar certas atividades para que elas ocorram de forma mais dinâmica e rápida no nosso dia a dia, nós conseguimos deixar
tempo para outras, que são justamente aquelas que desenvolvem a nossa criatividade, o nosso raciocínio crítico e melhoram o nosso desempenho. O autor tem um capítulo inteiro falando sobre a importância de dormir, porque não é do tempo do sono que devemos tirar para encontrar tempo para a leitura, porque o sono é extremamente importante. É no ato de dormir que o nosso cérebro traz as relações psíquicas que nós adquirimos durante o nosso dia a dia acordados e constrói as relações entre tudo aquilo que nós obtivemos de conhecimento e faz com que o nosso desempenho melhore no nosso dia a dia. Então, dormir é o exemplo de coisa que é importante. E no nosso dia, todo curso sobre gerenciamento do tempo sempre vai falar sobre a diferença entre o que é urgente e importante. Se nós não encontramos tempo em nossa vida para fazer aquilo que é importante, sempre nos tornamos alguém que está sempre apenas socorrendo aquilo que é urgente. Nós precisamos deixar em nosso dia a dia tempo também para o que é importante e não só para o que é urgente. E a leitura se enquadra na caixa das coisas importantes para a nossa vida. Então, o ato de dormir, ele não é uma perda de tempo. Ao contrário, ele é propulsor do alto desempenho. Segundo os autores defendem, segundo várias pesquisas também demonstram. E como que se encaixa aqui na discussão o milagre da manhã? Não vou entrar em todos os aspectos desenvolvidos no livro, claro, fica aí a dica para que vocês conheçam o próprio livro. Geralmente as pessoas gostam muito desse livro, dão depoimentos de que ele modifica a sua rotina no dia a dia. Em essência, o milagre da manhã, ele aborda a questão da pessoa ela se priorizar. Ela logo ao acordar, logo de manhã, ela fazer algo que é importante para ela mesma, antes de ser tomada por todas as tarefas cotidianas e profissionais que nos sugarão sim a energia durante o dia. Então, a importância de, em primeiro lugar, se priorizar. Porque se você começar a sua manhã conferindo os e-mails, esses e-mails vão tomar toda a sua atenção logo nos primeiros minutos da manhã. Então, o que você pode fazer por você logo ao acordar? Um exemplo é a leitura. A dica do autor é que para isso nós acordemos um pouco mais cedo, por exemplo, meia hora mais cedo. E aí que entrou a famosa dica, a famosa orientação, que a gente vai encontrar pessoas falando sobre isso, de que se deve acordar às 5 ou 5:30 da manhã. Isso não funciona para todo mundo. Não funciona para mim, por exemplo, que sou professora e que tenho atividades no curso noturno. Então, tem dias da semana que eu estou com as minhas turmas das 7 às 11 da noite. Então, eu não teria condições de acordar às 8 da manhã, porque eu preciso às 5 da manhã, porque eu preciso das minhas horas de sono. Então, cada um vai adaptar o seu milagre da manhã de acordo com as suas condições de vida. Mas a ideia em si é muito interessante. Por exemplo, se eu acordaria às 8, eu tentar acordar 7:30 para fazer algo que é importante e que eu não tenho conseguido encaixar no meu dia a dia, que pode ser o caso da leitura. E aí a gente começa a trazer metas pequenas. Por exemplo, você se coloca o objetivo de ler 10 páginas por dia. Isso em 10 dias já são 100 páginas.
Isso em um mês representa um livro de 300 páginas. Então, algo que em princípio parecia impossível, imagina, eu não consigo ler um livro por mês, você começa a encaixar na sua rotina, no seu dia a dia e vai descobrindo como isso funciona. Isso também pode acontecer com atividade física, isso também pode acontecer com hábitos de se alimentar melhor, ter uma alimentação mais saudável. E eu tenho certeza que é algo que traz uma melhor qualidade de vida, que nós não podemos deixar que tirem da gente, porque é com essa qualidade de vida que, inclusive, nós poderemos dar uma contribuição melhor à sociedade. Nós poderemos, com as nossas energias mais fortalecidas, fazermos melhor o nosso trabalho e assim contribuir socialmente. Então, essas são as sugestões de hoje. O essencialismo e o milagre da manhã. Tem muito mais nos livros do que eu consegui condensar aqui neste vídeo, mas eu gostaria de trazer essa orientação e essa resposta à pergunta que alguns me fazem, que é: como encaixar a leitura no meu dia a dia? Como ler mais se a vida já é tão atribulada, com trabalho, casa, afazeres domésticos, filhos? Então, é um passo a passo, é um aprendizado dia a dia. Eu disse 10 páginas, mas se você quiser começar com 5, você vai descobrir que mesmo nos momentos mais atribulados da vida, talvez seja aquela meia hora que vai te ajudar a estabelecer conexões e a ter um momento de prazer, de relaxamento, que vai trazer muito mais energia para todas as outras coisas que precisam ser feitas. Espero ter contribuído e dado uma pequena orientação, uma pequena contribuição para aqueles que gostariam de ler mais e não têm encontrado tempo no seu dia a dia. Não deu certo com livro? Tente com revista, com artigo de jornal, na internet, e isso vai se tornando um hábito cada vez mais fácil e recorrente em nossas vidas. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.